Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nosso coração, nossos pensamentos, para que nós possamos meditar a Santa Liturgia desse domingo, conforme os preceitos nos ensina a Igreja, para que nós possamos nos deixar conduzir e transformar por essa palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, você que acompanha nesse momento, essa pequena live, nesse momento, convido você a parar para que nós possamos já entrar na espiritualidade desse domingo, desse 11º domingo do tempo comum, que a Igreja vai celebrar, retomando, portanto, a sua caminhada, buscando olhar para a pessoa de Jesus, Jesus que anuncia, que prega então a boa nova do reino de Deus e chama os seus 12 discípulos para continuar levando ao mundo a salvação, o projeto do Pai. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, os samaritanos, e ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a Igreja, nesse domingo, retomará sua caminhada de fé, a sua missão, continuando a pregar e anunciar a boa nova do reino de Deus. Foi Jesus que deu à Igreja essa missão. E a Igreja, então, nesse domingo, nos apresenta o Evangelho segundo São Mateus. No Evangelho, Jesus, na sua ação, sempre olha para os mais necessitados, os mais sofredores, sofridos. Então, começa o Evangelho deste domingo falando que Jesus olha para aquela multidão e compadece, porque estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Porque aqueles que foram chamados por Deus para conduzir a multidão não estão cumprindo com a sua missão. Quantas vezes nós podemos perceber também pessoas que têm uma missão especial de continuar agindo, cuidando das pessoas, do povo, vivendo, portanto, a sua vocação, a sua missão. Será que não existe nos dias de hoje também uma multidão
que sofre, a multidão cansada, abatida, como ovelhas que não têm mais pastores? Será que nós estamos cumprindo com a nossa missão? É também importante nós nos questionarmos. O Evangelho, além desse aspecto, nos apresenta Jesus que quer que os seus discípulos vivam a oração e nessa oração suplique a Deus, ao Pai, que envie mais trabalhadores para continuar a messe do Senhor. Então vejamos que Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nos faz então aqui recordar nossa diocese a experiência do ano vocacional, aonde a igreja suplicava, pedia então a Deus que suscitasse no coração de homens e mulheres a disposição para trabalhar na messe do Senhor. Não só os padres, não só freira, não só na vida consagrada, na comunidade, mas como um batizado engajado, vivendo no mundo, deixando-se conduzir pela sua fé, por aquilo que celebra, por aquilo que professa. Não é? Então a missão é de todos nós somos chamados. Jesus hoje chamou os 12 e deu autoridade, chamou pelo nome, deu uma missão específica, recomendação, não é? Chama também a cada um de nós, nos dá recomendações, nos dá missão específica. Qual é a missão então que Jesus me chama? Eu estou vivendo a minha missão? É interessante perceber então, quando Jesus chama e envia os discípulos, ele dá autoridade para expulsar os demônios, para curar, né, para fazer o bem, para expulsar de fato qualquer que seja o tipo de mal. O discípulo, chamado, enviado por Deus, tem essa autoridade para então expulsar os doentes, os demônios, não é? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Porque Jesus assim o fez, ele também dá essa mesma graça para aqueles que o chamam. No entanto, é importante a gente não se gloriar, não achar que nós somos mais importantes do que os outros, e nem aquilo que nós recebemos usar em benefício próprio. Acho que no finalzinho do Evangelho Jesus diz para os seus discípulos: de graça recebeste, de graça deveis dar. Quantas pessoas, quantas vezes se tem usado, né, da palavra, do Evangelho para crescer, para acumular, para produzir bens, né, à custa então desse grande dom que é o Evangelho, que é o Reino de Deus. Então que nós não usemos, não é, da fé, dos valores do Reino de Deus para beneficiar a si próprio. Não é essa a vontade de Jesus. Não é o verdadeiro discípulo, não é aquele que cobra pelo seu serviço, pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. De graça recebeste, de graça deveis dar. Então que nós possamos também nos colocar à disposição e a serviço. Somos hoje esses discípulos, esses 12 chamados, enviados. Que a igreja também possa viver essa mesma missão, né? De graça receber, de graça deveis dar. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos sermos então esses discípulos, esses apóstolos, esses enviados hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebamos então sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe então a todos, que Nossa Senhora também interceda por cada um de nós, hoje e sempre. Amém.